Com a importância de evitar a propagação da Covid-19 no país. Tivemos um encontro hoje com Sua Excelência, a Presidenta da Assembleia da República, hoje, para reiterar nosso compromisso como Unicef e dar parabéns para o trabalho da Assembleia neste momento que estamos a celebrar a quinzena da criança. E vemos impactos diretos à população por a pandemia e a importância de evitar a propagação da doença. Em relação à retoma das aulas, a Unicef acredita que o desafio é maior devido às condições exigidas para o efeito. Neste momento, vemos antes também desafios de educação, por exemplo, que tem que ter condições de água, de saneamento e também assegurar que podemos ter distanciamento físico nas escolas. O governo tem a Unicef como um parceiro estratégico, por isso mesmo compromete-se a continuar a trabalhar em parceria com esta organização. A margem disso também mostrou a relevância de a Unicef continuar a dar apoio na advocacia daquelas leis que foram aprovadas pelo Parlamento, as leis sobre os direitos da criança. E também na capacitação do Secretariado-Geral da Assembleia da República, no sentido de encontrarmos um melhor caminho para a desmaterialização do papel, neste caso a questão do papel zero. A Unicef acredita que todas as famílias têm a responsabilidade de criar condições por forma a assegurar que os petizes não possam estar expostos ao vírus. De referir que a Unicef tem vindo a tomar várias ações para apoiar a Casa do Povo. O Ministério dos Transportes e Comunicações disponibilizou termômetros de rastreio e máscaras para os operadores de transportes da área metropolitana de Maputo, com o objetivo de intensificar o controle de casos de Covid-19. Foram distribuídos 20 termômetros de rastreio das 28 preparadas e mais 2.000 máscaras aos operadores dos transportes públicos da área metropolitana de Maputo. A testagem será feita diariamente aos utentes e de hora em hora pelos operadores de transportes que já tiveram a devida formação. Estas cooperativas vão se instalar, têm equipes formadas, vão se instalar nas praças, onde todos os dias vão fazer diariamente, hora a hora, a testagem. Depois de feita estas pessoas que vão testar tiveram formação, o pessoal da saúde. Depois de feito, detectado alguém qualquer, também entra-se em contato com a saúde, que é para dar os devidos seguimentos a esta pessoa que foi detectada com temperatura alta. Antônio Matos, presidente da Agência Metropolitana de Transportes, entende que a prevenção é o melhor remédio, tanto que sua agência tem estado a criar rotas de viagens menos longas para a prevenção da pandemia. Entendemos que prevenir é o melhor remédio. Estamos mais empenhados nesse aspecto. Sobre os passageiros, nós também já trabalhamos com alteração de rotas. Se repararem, esta semana já começou um novo roteiro ao nível da cidade de Maputo, com rotas mais pequenas, para irem tirando as pessoas dos terminais que nós conhecemos e das paragens típicas para outros pontos, a fim de apanharem carros. Questionada sobre a superlotação dos autocarros em Maputo, Manuela Rebelo, vice-ministra dos Transportes, referiu que tem estado a trabalhar no sentido de colocar um maior número de carros na estrada. Neste momento, nós não temos estado a medir esforços, tentar pôr o maior número de viaturas nas praças, de modo a não termos superlotação, porque de facto também o decreto de estado de emergência limita o número de passageiros. Importa frisar que a superlotação, sobretudo na hora de ponta e o encurtamento de rotas, ainda é um drama vivido pelos passageiros moçambicanos nessa época de Covid-19 na cidade de Maputo. Operadores dos transportes públicos em Maputo sentem-se satisfeitos por terem recebido termômetros de rastreio e acreditam que os mesmos vão auxiliar no controle de casos suspeitos de Covid-19 e evitar a contaminação da pandemia.
Os beneficiários dos 20 termômetros de rastreio e 2.000 máscaras advogam que os instrumentos serão uma mais-valia tanto para a instituição, bem como para o público em geral, e sentem-se satisfeitos, pois agora estarão em condições de saber a temperatura dos utentes nas tripulações, bem como nos autocarros. Vai ser uma valia para ajudar a instituição e o público, porque estaremos já, de fato, com condições de controlar e as pessoas cuidadas em matéria de contaminação dentro dos meios. É uma mais-valia termos esses instrumentos que vão nos ajudar a fazer esse levantamento, a encontrar as pessoas que possam estar infectadas pelo Covid-19. Na verdade que sim, vai ser uma valia na medida em que vai nos ajudar a prevenir-nos desta pandemia. Presidente da Coralba Limitada acredita que os passageiros vão conseguir se adaptar à nova forma de subida aos meios de transporte. Eu acredito que sim, porque mesmo agora nós já temos uma situação em que quase todos os passageiros andam transportados de máscaras, então isto sendo para o nosso benefício, para a nossa proteção, eu acredito que não haverá nenhum problema, porque é uma medida que foi tomada e que toda a gente sabe que tem que seguir, e então nós só melhoramos agora com este instrumento, que vai ser mais fácil, então acredito que sim, as pessoas não há de haver problema nenhum com isso. O presidente da COPTRANS apela às pessoas a se informarem das recomendações a serem seguidas caso a temperatura se encontre acima dos 36 graus. As pessoas façam o esforço de entender o que está a acontecer, para podermos articular da mesma maneira. Sinal de que as pessoas têm de se preocupar antes de tomar o autocarro, procurar saber a sua temperatura e as orientações em caso da temperatura estar acima de 36. Então, e a pessoa cumprir para salvar a sua própria vida e não contaminar os outros. A distribuição de termômetros deve abranger todos os transportes em Maputo para que todos os utentes possam evitar a contaminação pelo novo coronavírus, pois Moçambique já se encontra entre os 20 países do mundo com a mais rápida taxa de propagação da pandemia. Devido às restrições de circulação de pessoas dentro e fora do país, o setor de transporte registra um déficit orçamental na ordem de 85%, colocando em risco 1.200 postos de trabalho no país. Entre as medidas de prevenção da Covid-19 está a redução do fluxo de passageiros de e para fora do país. Esta medida sanitária não só prejudica os passageiros, como também o setor privado de transporte, que nesses 3 meses de estado de emergência já somou prejuízos na ordem de 3,5 bilhões de meticais. O transporte foi severamente afetado pela Covid-19 em resultado do abrandamento da atividade nos outros setores. A queda na procura doméstica e internacional, que conduziu à queda nas importações e exportações, está a afetar o ramo de transporte de carga. Com o abrandamento das atividades não essenciais no país, como a suspensão das aulas, rotatividade laboral, a limitação de viagens interprovinciais e transfronteiriços e a redução de passageiros nos transportes semicoletivos de circulação interna, a receita ativa reduziu cerca de 85%. Um dos condicionalismos estabelecidos envolveram a obrigatoriedade dos transportadores coletivos e semicoletivos de passageiros transportar na igualdade do número de lugares disponíveis nos autocarros. Isto levou a uma redução da capacidade de transporte, o que levou a uma redução das receitas obtidas pelos operadores nesse ramo em média de 85%, que corresponde a cerca de 3 bilhões e meio de meticais. Um outro aspecto que tem preocupado os empresários do setor de transporte de carga tem que ver com a limitação de entrada de caminhões de carga nas fronteiras, dificultando o desembaraço das mercadorias. Alternativa. Este custo é suportado pelos operadores logísticos na medida em que, no âmbito dos concursos, foi acordado que as empresas pagariam apenas $2.200, cerca de 153 mil meticais por cada viagem. Desde que o estado de emergência está a vigorar, o setor de transportes, de um modo geral, já perdeu cerca de 7 bilhões e meio de meticais, colocando em risco mais de 1.200 postos de trabalho neste setor. O setor aéreo baixou o volume de negócios, situando-se na ordem de 87%. Entretanto, mesmo com a redução de viagens internas, os postos de trabalho estão salvaguardados.
A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, está preocupada com as limitações de circulação de pessoas e com o encerramento das fronteiras. Segundo o porta-voz da seção deste órgão econômico, a queda na prestação de serviços de transportes aéreos não essencial registrou um déficit de 100% no volume de negócios. E a queda em 85% da demanda interna por transporte aéreo de passageiros domésticos fez com que o ramo do transporte aéreo registrasse perdas na ordem de 87% do volume de negócio, que corresponde a cerca de 659 bilhões de meticais. Com a redução de transportes de carga e de passageiros, as atividades foram suspensas, sendo que os empregos de mais de 1.200 profissionais deste setor estão salvaguardados. Já no setor de transporte marítimo, a redução de transporte de carga geral situa-se na ordem de 30% e 48% para o segmento pesqueiro. O volume de faturação sofre pressão quando a atividade de navios reduz. Por outro lado, registra-se também alguma demora na liquidação de faturas, quer internas e internacionais, apesar de a última adiantar sempre uma parte significativa. Estas declarações foram feitas nesta quinta-feira na cidade de Maputo e pretendem dar a conhecer o ponto de situação atual face à pandemia da Covid-19. Continua difícil sensibilizar os munícipes em Quelimane, concretamente no mercado grossista de Xabeque, que teimam em cumprir com as medidas preventivas impostas pelo governo para a não propagação da pandemia. Está instalado neste mercado grossista de Xabeco, em Quelimane, um autêntico incumprimento do decreto presidencial no que distanciamento social e proteção individual através de máscaras concerne. Este é o local tido como um dos de maior aglomerado populacional, ao que fazem-se aqui comerciantes retalhistas de quase todos os mercados da cidade de Quelimane e alguns oriundos de distritos circunvizinhos, em busca preferencialmente de tomate, cebola, repolho, coco fresco, entre outros produtos. Tal como as imagens documentam, os comerciantes, na sua maioria, recordaram-se de usar as máscaras quando viram a nossa equipe de reportagem. Outros ainda não se deram maçada. É como se nada estivesse a acontecer. Questionados estes, disseram o seguinte: tirei um pouco a máscara, agora eu não volto porque estava aqui também a tomar refresco, então levei a máscara, deixei um pouco no bolso, mas também nesse contexto é que eu estava aqui com meus clientes bem protegidos, então agora como os clientes já saíram, estou aqui sozinho, então eu tentei tomar refresco tomando e tirei a máscara para poder se tomar alguma coisa. Tem muita gente sim, mas também às vezes também quando usamos muito, ficamos também às vezes ficamos muito tempo a usar a máscara, também nós também às vezes passamos um pouco mal. Então tiramos pelo menos para a gente também respirarmos um pouco. Esta jovem na imagem chama-se Beatriz Alcântara, é retalhista e acaba de fazer-se aqui no recinto do mercado do Xabeco para adquirir tomate para posterior revenda, completamente desprotegida e sem sequer recordar-se dos efeitos da Covid-19 ao redor do mundo. Então, não está protegida? Não tenho isso aqui, só queria para consultar preço. Sim, mas não tem a máscara, tem o lenço. Sim, esqueci. Esqueceu máscara, mas não te protegeste, mesmo com lenço no pescoço. O cenário flagrado aqui repete-se quase em diversos mercados das cidades e vilas a nível da província da Zambésia, e acontece isso numa altura em que os números de pessoas que acusam positivo a Covid-19 continuam a disparar ao nível do país. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil para Mega TV Quelimane. Chegada a altura do Mega News observar o seu primeiro intervalo, não sai daí porque voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. Até já. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 8528-28-100 ou 8528-28-400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.flitrack.co.mz.
Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. A cada final da tarde, no programa Ponto a Ponto, nós discutimos de forma clara, objetiva e direta e, acima de tudo, construtiva sobre os temas que refletem a nossa sociedade. O projeto vai beneficiar E, acima de tudo, trazer informação credível e muito recente. Isso não se vende a terra. Do ponto de vista do ordenamento territorial, é o titular daquele espaço. Comigo, Neuza Stoy, segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Mega TV, conto consigo como meu convidado especial. Até já! Pois bem, estamos de volta ao Mega News, desta feita para dar continuidade com a informação. Vale a pena dizer que esta segunda parte vamos iniciar mesmo uma conversa aqui com Sérgio Chuzane, que é diretor executivo da H2N, ele que poderá trazer aqui, ou seja, poderá responder algumas questões que foram programadas ou que serão apresentadas aqui pelo Mega News, que também poderá esclarecer aquilo que esta organização tem estado a fazer a nível da sociedade moçambicana. Primeiro, começo por agradecer aqui a Sérgio Chuzane por ter acedido a este convite aqui da Mega TV, em particular ao Mega News. Muito obrigado à Mega News, muito boa noite, caros telespectadores. Agradecemos pela oportunidade que temos de podermos falar sobre a H2N e o trabalho que temos estado a fazer. Sérgio Chuzane, sabemos que a H2N iniciou no dia 11 de junho a campanha Juntos Seremos Mais Fortes. Qual é o objetivo dessa campanha? Bem, se calhar para os telespectadores que não sabem o que é a H2N, a Associação H2N é uma organização moçambicana que foi criada em 2018
que tem o seu foco na comunicação comunitária, trabalha com rádios comunitárias e também com grupos de vídeos comunitários para a promoção da saúde, nutrição, portanto, mensagens da HIV, tuberculose. Trabalhamos também com jovens. E em relação às rádios comunitárias também trabalhamos na área de capacitação, no sentido de capacitá-las para que possam produzir mais e melhor informação para as comunidades. E é no âmbito deste trabalho que nós estamos a fazer, que tem um financiamento da Embaixada da Noruega, que nós, no dia 1 de abril, começamos com a campanha Juntos Somos Mais Fortes. Esta campanha tem vários momentos. No primeiro momento, aliás, a campanha visa sensibilizar as comunidades para que possam primeiro aprender e saber como se prevenir da Covid-19 e tirar dúvidas, esclarecer várias mensagens no sentido delas poderem adotar as medidas de prevenção. E no dia 1 de abril nós lançamos a campanha que começou com a produção de spots de rádio em 45 rádios comunitárias espalhadas pelo país, começando de Maputo, Sofala, Nampula, Cabo Delgado, Gaza e por aí em diante. Então, depois veio a fase da produção de programas de rádio e, como sabem, as rádios privilegiam as línguas locais. O país tendo mais de 20 línguas locais, é extremamente importante que a mensagem chegue às comunidades. Às comunidades, exatamente. Então, todo este trabalho está sendo feito usando as rádios e elas vão emitindo na língua local. E tivemos a ideia de fazer mais, no sentido de usar outros elementos da comunicação, como a música, para continuar esta educação sobre a prevenção da Covid-19. E tivemos a ideia de, naturalmente, trazer mais elementos para o projeto e convidamos 4 artistas e uma banda. Os artistas são a Yolanda Cacana, uma Bermuda, o Valdemiro Albino, a Dama Bela e também a banda Mpingo. Portanto, a Yolanda Cacana está em Maputo e fez músicas em português, uma Bermuda fez músicas em Xangana, os dois estão em Maputo. O Valdemiro Albino está na Beira e fez músicas em Sena. E a Dama Bela está em Nampula, fez músicas em Macua. E a banda Mpingo fez músicas em Maconde. E cada um destes artistas fez 4 músicas que estão alinhadas com as 4 mensagens-chave que a H2N tem estado a difundir. Quais são essas 4 mensagens-chave? A primeira mensagem é o uso das máscaras. E depois tem o distanciamento social, a proteção dos idosos e também a ideia de que juntos somos mais fortes. A Covid previne-se em conjunto. Certo. Não é um esforço individual. Na verdade, que o esforço individual, se todos nós fizermos a nossa parte, o esforço individual em conjunto, vamos conseguir evitar a propagação. Exatamente. Por isso é que nós escolhemos este nome, este tema, Juntos Somos Mais Fortes, porque é em conjunto que nós vamos conseguir prevenir a Covid. Depois teve a dizer que há uma certa extensão daquilo que são os trabalhos da H2N. Qual é o feedback, tendo em conta que o principal alvo, por aquilo que percebi, corrija-me se estiver errado, são os sítios comunitários, as zonas comunitárias. Qual tem sido o feedback do esforço que tem sido empreendido na massificação das mensagens de prevenção da Covid? O feedback é positivo. Nós temos estado a partilhar essas mensagens e temos estado a receber o feedback através das nossas redes sociais, temos estado a receber feedback através dos nossos parceiros, que são as rádios comunitárias. Diariamente nós interagimos com elas, temos uma plataforma de distribuição de podcasts, fazemos todos os dias notícias 4 a 5 minutos, distribuímos por todas as rádios e também as músicas estão sendo distribuídas usando a mesma plataforma. E então o que está a acontecer é que as pessoas, à medida que vão tomando conhecimento, que vão recebendo a informação de como podem interagir conosco, elas imediatamente mandam mensagens ou vão para a nossa página do Facebook, Associação H2N, ou a nossa página de Instagram também, que é Associação H2N,
e mandam-nos mensagens para pedir mais informação. Então nós temos estado a usar estas plataformas para partilhar tanto os podcasts como as músicas. E se me permitir, agora eu gostava de deixar aqui o número de telefone que as pessoas podem, que os telespectadores da Mega TV podem usar para mandar uma mensagem, pedir para ser adicionados a esta plataforma, e desta forma podem receber as músicas. Como eu disse, são 5 artistas, 4 artistas de uma banda, e cada um destes está a produzir 4 músicas. No total são 20 músicas. Exato. Então, e nós temos estado a disponibilizar essas músicas de forma faseada. Okay. Exatamente. Esta semana, por exemplo, o nosso foco é o uso das máscaras. Exato. Então, as músicas que foram disponibilizadas, estão sendo disponibilizadas esta semana, têm como foco, a mensagem é o uso das máscaras. Semana passada foi a proteção dos idosos, e a próxima semana vamos ter mais um tema e que será para a distribuição das mensagens e das músicas. Por que escolheram exatamente a música como meio de disseminação dessas imagens, essas mensagens de prevenção? Porque a música está em todo lado. Não é? E nós sabemos que o povo moçambicano tem um ritmo no seu corpo. Exato. Todos nós gostamos da música. E quando ela é feita na língua em que nós compreendemos e nós entendemos, a mensagem chega. E podia até perguntar, por exemplo, por que não são 4 músicas, mas são 20. Exato. Se as mensagens são 4. Porque a nossa experiência de trabalhar com as comunidades, nós aprendemos que é importante partilhar uma mensagem de cada vez. Se uma música tem 4 a 5 minutos, você, portanto, junta tudo. Qual é a mensagem principal que fica? Agora, se é uma música com uma mensagem, exatamente, é fácil reter. Então, durante uma semana, as rádios têm estado a tocar uma música com aquela mensagem. Na semana seguinte, outra música. Nós acreditamos que numa semana é possível a pessoa conseguir reter a principal informação. Exatamente. E mesmo quando na semana seguinte vem uma outra música com outra mensagem, não esquece aquela... A primeira mensagem. Exatamente. Então, e como nós sabemos, independentemente da classe social, a música sempre faz parte. Exatamente, da nossa moçambicanidade e sempre fez parte de todos os eventos. Então, as pessoas estão em casa, estão a observar o distanciamento social, obedecendo o que foi... o decreto presidencial. Exatamente, no sentido das pessoas poderem ficar em casa. Então, a música é um acompanhante. Exatamente. Estão em casa, estão a escutar as músicas, e nada melhor que escutar músicas com boas mensagens positivas, e algumas delas até podem ser dançadas. Então, nós escolhemos a música porque ela faz parte de nós e que é um dos meios que os artistas usam para transmitir mensagens. Para além desta situação da pandemia da Covid-19, onde mostra-se este envolvimento da H2N, que outras áreas têm estado a atuar? Bem, como eu disse, nós atuamos também na área de capacitação. Nós temos o projeto das rádios comunitárias, estamos a implementar em 9 províncias do país, para a capacitação das rádios, para que elas possam produzir mais e melhor informação para as comunidades. E fazemos a formação de jornalistas das rádios, ajudamos as rádios com equipamento, para que possam ter maior capacidade de produção. Também fazemos atividades de mobilização comunitária. Então não basta só que as pessoas escutem mensagens através da rádio. Se elas tiverem a oportunidade de participar na rádio, não é? Numa reunião em que estão membros da comunidade e darem a sua opinião sobre os assuntos, nós pensamos que é possível encontrar soluções locais para os problemas locais. Exato. Porque a rádio tem um papel não só de educar, não só de informar, mas também de promover um debate, no sentido das comunidades poderem encontrar soluções para os problemas que elas enfrentam. E atuamos também na área da juventude. Temos um programa em Cabo Delgado, que estamos a fazer com algumas rádios, no sentido de promover habilidades para a vida e encontrar alternativas, não é? Como sabemos, os jovens, grande parte deles não tem trabalho, e é importante que eles comecem a usar a criatividade, e em conjunto tentamos fazer atividades de habilidades para a vida, para que eles possam sozinhos encontrar uma forma de trabalho. E também temos um programa de televisão, o Saúde e Vida, que este é um programa que tem foco para a área de saúde, e então e a H2N não trabalha sozinha, não é? Ela nasceu, trabalha com a comunicação comunitária, mas tem
uma outra organização chamada Media Lab, que atua na área de desenvolvimento de mídia, e também uma outra organização irmã, que é a TV Surdo, que produz informação para as pessoas com deficiência, não é? Promovendo os direitos humanos das pessoas com deficiência. Mesmo em jeito de fecho, Sérgio Suzane, algo que tenha passado aqui pela Mega News que não tenhamos questionado, que acha que é pertinente a esta altura que o estimado telespectador possa ter conhecimento acerca da H2N, não só sobre a questão da Covid-19 ou através das outras atividades que desempenha, que tenha passado? Sim, bem, falamos aqui de música, de 20 músicas. As pessoas, se calhar, os telespectadores querem saber como é que fazem para ter acesso a essas músicas. Enviando uma SMS ou uma mensagem do WhatsApp para o 86 43 42 777, 86 43 42 777, e pedir para ser adicionado à nossa plataforma. E a partir daí começa a receber as mensagens e as músicas e toda a informação em volta da prevenção da Covid. E mais uma vez agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui e interagir com os telespectadores e partilharmos estas mensagens e dizer que juntos somos mais fortes e que nós vamos vencer a Covid. Um aspecto muito importante, mas muito importante, é que a Covid não vai passar, não vai desaparecer. Nós temos que aprender a conviver com ela. Então é extremamente importante que estas medidas de prevenção que nós estamos a adotar agora não são novas. Talvez o uso da máscara, mas a lavagem das mãos, tanto com água como com cinza e por aí em diante, são regras básicas de higiene. Então é extremamente importante que nós consigamos manter isto, para prevenir a Covid e não só, e outras possíveis doenças. Exatamente. Pois bem, nós é que agradecemos a sua presença aqui no Mega News, esperamos que possa aceder aos próximos convites também para trazer mais informações em torno dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos. E nós vamos sair agora para um curtíssimo intervalo, voltamos daqui a mais um pouco para dar continuidade com a informação. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões, quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique.
Pois bem, estamos de volta ao Mega News desta feita para dizer que na província de Inhambane, pais e encarregados de educação estão a expor os seus educandos a riscos de contaminação do novo coronavírus. Escolas encerradas, universidades encerradas, igrejas encerradas e casas de pastos também foram encerradas. Tudo isso para evitar a propagação da Covid-19. Na província de Inhambane, alguns pais encarregados de educação mandam seus educandos para vender bolinhos nas ruas e vão colocando a vida dos mesmos em perigo. O que é que fazes na rua? Nada. Sabes que o país encontra-se com o coronavírus e crianças como você não podem estar na rua expostas? Sei. Então o que é que tu fazes aqui? Estudas? Sim. A que classe frequenta? 11ª. 11ª. E estás de férias? Não. E por que é que não estás na escola se não estás de férias? Estou em casa por causa da doença. Mas agora estás em casa por causa da doença, mas estás na rua, não sabes que é perigoso? Sei. O que é que fazes aqui exatamente? Vem comprar comida. Em casa, mãe e pai não estão? Estou com a minha mãe. Mas sua mãe não sabe que o país atualmente encontra-se com essa pandemia que é mortífera e é perigoso crianças estarem na rua. Por que os mesmos não saem para comprar? Mas o que é que vais dizer para sua mãe? Para não me deixar sair de casa. Ao exemplo disto, é o Joãozinho que frequenta a 9ª classe. Questionado pela nossa equipa de reportagem se é que o mesmo está de férias, este respondeu o seguinte: não vai à escola por quê? Por causa da doença, coronavírus. Conhece o coronavírus? Sim, conheço. Conhece as medidas de prevenção do novo coronavírus? Conheço, sim. Como é que se pode prevenir do coronavírus? Uso de máscara e lavar as mãos sempre com água e sabão. Os petizes abundam nas ruas como se de férias normais se tratassem. Este encarregado de educação desencoraja a atitude que é tomada pelos outros pais. Como é que olha para essa situação e os pais mandam os mesmos para a rua e vender bolinhos? Como é que olha? Os pais mandarem, aquilo é muito feio, é muito errado, exatamente. As imagens são de Nelmito Mafuca, Joaquim Sabino, Mega TV. Mesmo com o aumento de casos de Covid-19, alguns vendedores do mercado 38 na cidade de Chimoio continuam a relaxar medidas preventivas contra o novo coronavírus. Em Moçambique, a cada dia aumentam os casos do novo coronavírus, mas na cidade de Chimoio, província de Manica, existem alguns vendedores que não usam viseiras para proteger os olhos, máscaras e lavagem das mãos, onde são as medidas de prevenção mais indicadas. Outros sim, o distanciamento social ou mesmo outras medidas de higiene estão longe de serem seguidas pelos vendedores deste mercado. Ao longo da passeata feita pela nossa equipe de reportagem neste lugar de comércio, foi possível vermos algumas pessoas sem usar máscara. Por exemplo, esta vendedora na imagem diz que desconhece da existência da pandemia e que não usa máscara com frequência por sentir calor. Sabes que aqui em Manica já temos casos de coronavírus? Ainda não tem informação. Por que você teria colocado a máscara só aqui, não usando uma forma? Eu vou sentir calor. Aqui em Manica já temos casos de coronavírus? Não sabe? Por que não tinha máscara? Por que não tinha colocado a máscara? Diferente dos outros vendedores, este na imagem conhece as medidas e passa a citar. Sei dizer que as medidas que devemos seguir é lavar as mãos frequentemente com água, sabão ou cinta, né? E muito mais também o uso de máscara. A Comissão do Mercado fez o esforço de colocar esta informação, mas a mesma está a redundar em fracasso. As imagens foram de Ndirikererene Alves, Alficha João, a partir da província de Manica, para a Mega TV. O Hospital Rural de Vilanculo tem recebido muitos pacientes com problemas psíquicos, algo que inquieta a direção desta unidade sanitária. Casos de transtornos mentais tendem a subir no distrito de Vilanculo.
Dados avançados esta terça-feira pelo responsável do Programa de Saúde Mental, afeto na secção de psiquiatria no Hospital Rural de Vilanculo, indicam que só no primeiro trimestre deste ano foram registrados 19 casos, havendo uma subida de 5 ao se comparar com o mesmo período de ano transato, em que deram entrada naquela unidade sanitária 14 casos. Na perspectiva psicológica, é uma situação em que a pessoa está em casa, não pode sair para a sua rotina normal e naturalmente vai vivenciar um certo tipo de estresse a nível de casa. E este estresse pode estar acompanhado por alguns mecanismos de coping para falar por algumas situações, formas de enfrentar a situação, que pode acarretar o consumo de algumas substâncias psicoativas, como uma forma de passar o tempo ou como uma forma mesmo de enfrentar essa situação em que o indivíduo tem de não conseguir sair à rua. Está lá o consumo do álcool, o consumo do cannabis sativa, estou a falar de suruma, entre outras substâncias. Depois do relaxamento das atuais medidas que constam no decreto presidencial, muitos dos casos que vão dar entrada na psiquiatria do Hospital Rural de Vilanculo estarão ligadas às consequências negativas do confinamento social, acrescenta Milagre. Isso significa que ao longo prazo, após a passagem da epidemia, temos que estar preparados para muitos pacientes que vamos receber a nível do hospital com problemas psicológicos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, justamente por causa da quarentena. Então, do consumo de substâncias psicoativas, o trabalho deve ser feito em paralelo, tanto como a nível do hospital, estou a falar do Ministério de Saúde, estou a falar do Ministério do Interior, porque para as pessoas poderem beber ou poderem fumar é porque houve uma aquisição da substância. Então, a principal coisa que deve ser feita é o controle da aquisição da substância, tanto como no âmbito da venda. Responsável do Programa de Saúde Mental, afeto na secção de psiquiatria no Hospital Rural de Vilanculo, Milagre Matsinhi. O Repinga já tem nova cara e a sua reabertura ao público está próxima. Para além da área de ginástica ao ar livre, haverá um ginásio, uma quadra de jogos multiuso e um local com máquinas para musculação. O verde de cortar a vista, relva cuidada e profissionais que trabalham sem cessar, Repinga vai ganhando um novo rosto. Segundo o vereador do desporto da cidade de Maputo, está para breve a reabertura do espaço multifuncional na Baixa da cidade e o mesmo faz parte do projeto de criação de espaços verdes na autarquia. Faz parte de uma das parcerias público-privadas do município que contemplou a construção de um ginásio, a reposição, portanto, do campo polivalente, portanto, que lá estava e do próprio, portanto, Repinga, não é? Há pouco mais de um mês, a nossa equipe entrevistou munícipes que faziam exercícios físicos no local que estava em obras e estes não esconderam a sua satisfação em ver um local reaberto na sua totalidade. Já há muitos anos, quando isso já era o parque, antes de estar assim reduzido como está, no princípio mesmo do parque, nos anos 90, quando inaugurou o parque, sempre frequento o parque, estou satisfeito e estou maravilhado pela reabilitação. Edmundo Ribeiro, por sua vez, diz ser esta a oportunidade de tornar aquele local um lugar aprazível para os munícipes. Portanto, é uma ação bem-vinda que veio, portanto, tornar a nossa portanto, Baixa mais bela. E também penso que, portanto, vai ser um dos locais que é uma grande satisfação, portanto, para nós. Sempre que vemos um local para a prática de atividades físicas e de, portanto, lazer. Assim que reabrir completamente ao público, o Repinga será semi-privatizado para melhor gestão do espaço. O circuito terá uma área de exercícios físicos, ginásios e salão de jogos multiusos, com capacidade de albergar cerca de 500 pessoas. O Ministro da Agricultura visita a província de Gaza no âmbito do desenvolvimento estratégico do regadio do Limpopo. O titular da pasta da Agricultura disse em Gaza que a província fornece um potencial maior na produção de carnes vermelhas, daí que os criadores merecem uma atenção especial do governo para estimular a criação do gado bovino. A agricultura que tem impacto sistémico, digo isto no sentido de que possa permitir o estímulo de uma cadeia de valor, como é o caso de Matam, merece toda a atenção do governo, apesar de ser um investimento privado.
para esta Zona Sul, está claro que uma das suas principais atividades é a produção de carne vermelha. Cerca de 75% do cultivo de carne, se não estou em erro, está na Zona Sul. Houve uma grande expectativa dos produtores quando a Macama surgiu, porque era um mercado natural, com a sua infraestrutura podia permitir a engorda de gado e assim o preço da produtividade de cada cabeça seria, ou carcaça seria maior, e neste momento a fábrica está fechada. A Zona Sul é considerada a melhor na criação do gado bovino, segundo disse o ministro da Agricultura, Celso Correia. Trabalhadores de uma unidade hoteleira em Xai-Xai estão sem salários há sensivelmente 2 meses. São cerca de 60 trabalhadores do Platinum Hotel na cidade de Xai-Xai que vê as suas famílias comprometidas devido à falta de pagamento de salário de 2 meses pelo patronato. Segundo os trabalhadores, para além do não pagamento dos ordenados, os mesmos queixam-se da falta de diálogo entre o empregado e o patronato, para além de longas horas de trabalho e obrigação de assinatura de documentos de compromisso que lesam o trabalhador. Nós estamos aqui por causa dos salários. Nós estamos a ser devido salário durante 2 meses. Esse é o 3º mês e não temos nenhuma explicação. Ninguém nos diz nada, o próprio patronato também não dá nenhuma explicação. Então estamos aqui para ter respostas, para sabermos o que está acontecendo, na verdade, sobre os salários. Sim. Porque é chato ficar em casa, ficar na expectativa, já é final do mês, tu ficar a pensar que talvez hoje vai entrar e não entra sem ninguém dizer nada, nem para o patronato se pronunciar. A única coisa que conseguiram fazer apenas só convocaram uma reunião para nos dizerem que nós temos direito de receber 1000 meticais estando em casa. Então, os 1000 meticais, nem esses 1000 meticais, nem os 2 meses atrasados não chegaram mesmo nem de nos fazer sentir nas nossas contas. Então, isso é uma preocupação enorme, porque nós somos pais, mães de família. Não temos aonde recorrer senão a nossa entidade patronal, de modo a nos pagar o salário. Entretanto, a gerência refuta todas as acusações e diz que os trabalhadores estão agindo de má fé numa altura em que a direção tem evitado esforços em partilhar toda a informação da empresa com os mesmos e não existe nenhuma imposição em qualquer decisão tomada, senão mesmo um consenso. Não constitui verdade isso. Tudo que nós fazemos envolvemos os nossos trabalhadores. A empresa prima por uma forma de gestão transparente, em que envolve todos os trabalhadores de todos os níveis. Uma parte dos trabalhadores decidiu paralisar os trabalhos porque temos situações de salários atrasados. É um atraso que se deve à situação atual que se vive no mercado. Até o momento da nossa retirada do local, funcionários do Platinum Hotel continuavam aglomerados, aguardando um encontro com o patronato. Com imagens Marcelino Nicolau, Berla Vianombe, Mega TV. Há cada vez mais crianças expostas à contaminação da Covid-19 na cidade da Beira. Trata-se de crianças que exercem atividades comerciais em alguns mercados que correm risco de serem contaminadas pela pandemia da Covid-19. Em pleno estado de emergência, que já na sua 3ª fase, a nossa equipa de reportagem constatou várias crianças que circulam em lugares com maior aglomeração de pessoas. No mercado de Xingussura há muita aglomeração de crianças a venderem plásticos, bolo, até produtos diversos. Casos de crianças também é outro batata quente que nós temos. As crianças estão a entrar no mercado, fazer os negócios pequeninos, estamos a tentar, mas as famílias não estão a aceitar a retirada das crianças, cria outro problema quando tira as crianças e outras mães podem nos aproximar, não é dessa maneira, mas alguma coisa está sendo feita, o número também está a reduzir. Nas imediações dos mercados encontramos várias crianças que exercem atividades comerciais sem nenhuma proteção. Os nossos interlocutores acrescentaram que são crianças, estão toda hora a brincar, pegando aí, a vender plástico, porque todas as crianças com as paragens da aula
estão nas casas e abandonam as casas e vêm vender plásticos. As imagens são de Margarida da Conceição, Zacarias Afonso, para Mega TV, Cidade da Beira. Empreendedores na cidade de Nampula queixam-se de falta de clientes, alegadamente por causa da eclosão da Covid-19. Após o governo decretar estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, empreendedores na cidade de Nampula, para os serviços de cópia e impressão, queixam-se da falta de clientes. Alguns empreendedores que falaram à Mega TV já notam acentuada queda nos seus negócios. Uma das medidas do estado de emergência para precaver a doença é o encerramento das instituições de ensino no país. Esta que afetou de forma direta aos empreendedores. Dizer o impacto que traz ou que trouxe a pandemia é muito negativo, visto que os trabalhos estão paralisados, né? Não há negócio, quase não há movimento na rua, é difícil. Principalmente são os estudantes da Universidade de Rovuma e por outro lado também da UCM, porque já ninguém consegue sair de casa, então dificilmente sair alguém. Já não há aderência, não há mais nada, tudo está parado. Não há clientela, a gente só vê aqui, abre, senta todo dia sem fazer nada. A gente volta a casa sem nada. No caso dessa, como no caso da emergência. Sim. Opa, já pensava em fechar, mas pensando em fechar, já não temos como, vamos fazer mais o quê? Mas epa, abrimos só para aí, pá. Nos contentaram aí, pá. O cliente que aparece 1, 2, epa, só esse, epa. A gente tem que se contentar com isso. Empreendedores na cidade de Nampula queixando-se da falta de clientes devido ao estado de emergência que visa evitar o alastramento da Covid-19. Mas bem, agora vamos para olhar para informações internacionais para dizer que o fim das restrições fronteiriças está à vista na Europa. Na segunda-feira, a Alemanha abre fronteiras com a Suíça, França, Áustria e Dinamarca. Os austríacos vão eliminar as quarentenas obrigatórias para cidadãos de 20 nações europeias. Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido ficam de fora. Já a Espanha receia contágios oriundos do exterior quando reabrir as fronteiras. A solução passa pela monitorização, pela responsabilidade dos passageiros e a responsabilidade dos operadores de turismo e das companhias aéreas e outros agentes em identificar as pessoas doentes, verdadeiramente doentes, tratá-las e monitorá-las como deve ser e os seus contactos. Explicou Fernando Simon, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências de Saúde da Espanha. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirma que a pandemia se agrava em termos globais. Muitos países ainda não atingiram o pico. Penso que cada país tem uma diferente combinação de riscos e oportunidades nesta altura. Cabe às respectivas autoridades nacionais perceber em que ponto da pandemia se encontra. Ainda estão em crescimento em muitas partes do mundo e temos muitas preocupações de que sistemas de saúde estão em esforço e sob grande pressão, afirma Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde da OMS. O Ministério Público italiano vai questionar o governo sobre a gestão da pandemia e os familiares das vítimas apresentaram queixa na Justiça. Acompanhados pelos advogados, os membros da Comissão Verdade e Justiça para as Vítimas de Covid-19, com origem no Facebook e com 55 mil membros, apresentaram 50 queixas ao Ministério Público em Bergamo, na Lombardia, considerado o epicentro do surto que atingiu a Itália no início de fevereiro. Os procuradores vão convocar o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e pretendem ouvir também a ministra do Interior, Luciana Lamorgese, e o ministro da Saúde, Roberto Speranza. A recusa em receber pacientes por não apresentarem sintomas suficientes e a falta de camas disponíveis nos cuidados intensivos são alguns dos argumentos das famílias que defendem que os entes queridos não receberam os cuidados adequados. Alguns não sabem muito bem o que aconteceu aos familiares, mas não culpam os profissionais de saúde. Os fundadores do movimento no Facebook dizem que não pretendem vingança, mas sim justiça, que dizem andar de mãos dadas com a verdade. Trata-se da primeira ação coletiva em Itália que questiona a forma como as autoridades lidam
lidaram com o surto do novo coronavírus. Ao fim de 3 meses de paragem, a Liga Espanhola regressa esta quinta-feira, logo com um dos clássicos derby andaluz entre o Sevilha e o Betis, que vai jogar-se no estádio Pizjuán, casa do Sevilha. Tal como todos os outros jogos até ao fim da época, o encontro vai ser à porta fechada, algo difícil de engolir para os adeptos. O Sevilha ocupa o 3º lugar da tabela, enquanto o Betis é 12º. Neste encontro com o velho rival, o argentino Lucas Ocampos, principal goleador da equipa, é o único jogador em dúvida. Também a Liga Inglesa está de regresso. O derby de Liverpool acontece no dia 21, com o Everton a receber o Liverpool em Goodison Park, graças a um acordo alcançado entre as duas equipas, a polícia e as autoridades locais. O jogo esteve para ser transferido para um terreno neutro, devido ao medo que os adeptos se aglomerassem junto ao estádio. E é desta forma que terminamos mais uma edição do Mega News. Fica atualizado nos nossos próximos blocos noticiosos.